Boa tarde, irmãos. Vamos dar início. Mas antes de começar, vamos fazer uma reflexão sobre algumas coisas aqui. Então, sobre o livro, essa sequência, os 3 livros escritos por Salomão, na aula passada eu fiz uma relação aqui de alguns filósofos do caos ali, né? Fiz ou não? Falei sobre Nietzsche, os caras do período romântico da filosofia, os caras que não encontraram sentido na vida, e, segundo alguns autores, o Salomão é colocado no meio desses caras. Eles vivem, chega no fim da vida, eles não encontram o sentido da vida. Então ele escreve, quando, na flor da sua idade, na sua mocidade, quando ele assume o trono, ele começa a se preocupar com essa questão de cultura, educação, né? De criar uma cultura para o povo, né? Porque, segundo o autor, cultura é mais forte que o exército, né? Boa parte das coisas que nós praticamos como fé é cultura religiosa, né? Boa parte dos rituais que nós praticamos faz parte de cultura e não verdadeiramente de uma ação da entrega do coração de um homem a Deus. Muitas vezes nós vemos rituais dentro da igreja que eles não são rituais espontâneos de uma entrega, de uma devoção, de uma vida diária dentro do Senhor, mas a gente viu alguém fazendo, então a gente faz aquilo. Nós notamos que o sincretismo religioso trouxe para dentro da igreja muita coisa, né? É possível que você vê nos púlpitos das igrejas evangélicas neopentecostais, né, rituais de Umbanda, né? Então escuta aí que os caras carregam a cadeira na cabeça, incorpora espírito, né, e vira o trem, né? Toca o terror, né? É a mesma coisa, se tu pegar um ritual, a única coisa é que está vestido diferente, né? Um está vestido de paletó e os outros estão vestidos com aquelas roupas brancas. Então a cultura tem esse poder, né? E eu acho que o mais importante para as nossas vidas é cultivar a cultura do céu. Se nós cultivarmos a cultura do céu, nós jamais vamos ser atacados pela cultura secular, pela cultura que nos cerca, né? O modelo como eu administro, como a minha família vive, ela tem que ser o modelo padrão do céu. Mas muitas vezes nós copiamos o mundo em muitos dos seus aspectos por causa da sua cultura. Você quer ver? Encontrar o propósito da vida. A pergunta que a gente faz é: qual é o propósito para a minha vida? A outra, difícil também, título de um livro, né? Por que eu estou aqui? Né? Por que Deus me colocou para viver 70, 80 anos aqui nesse lugar? Né? Qual é? Eu já encontrei? Eu tenho a resposta ou não? É possível que uma pessoa morra sem encontrar essa resposta? Impossível. E isso é perigoso, porque isso gera em nós uma sensação de descontentamento. Falava sobre isso ontem no Marcelo, né? Qual é o prazer do crente? Né? Já que a gente tem uma vida... Eles estavam falando sobre a minha vida e a vida da minha esposa, né? E, assim, qual é o prazer de trabalhar com vida, às vezes ser criticado, às vezes apanhar de manhã, de tarde, de noite, né? Qual é o prazer? Qual é o prazer do crente? Né? Graças a Deus, nós não dependemos de uma alegria externa. O crente depende da alegria que o Espírito sente dentro dele. Então, quando o Pai se regozija, você se regozija. Ainda que tudo esteja despencando, né? O Pai se regozija, o Espírito dentro de você se regozija. Então você vive o céu. Negócio de célula dá trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vivendo a cultura do mundo, estou encontrando as dificuldades do mundo e não regozijo com aquilo que o Pai regozija. Então por isso é difícil. Mas o dia que eu começo a experimentar a alegria do céu, aí eu passo a ter a alegria do céu dentro de mim. Esse é o combustível, a motivação. Encontrou essa alma o sentido da vida. Eu fui no velório do seu Marmentini, ele era meu cliente, os filhos eram meus amigos. Foi meu cliente no passado, os filhos eram meus amigos. Eu dei aula para os meninos, né?
Então eu estava falando com o pai do André, o André que congrega com a gente. Falei para ele assim, quantas pessoas estão dentro do templo e eles não encontraram, né? Não encontraram, por descanso para a alma. Descanso para a alma é um lugar no Senhor que nós encontramos. Toda alma procura por isso. É a carência dela. Se nós não encontrarmos esse lugar, tudo é deserto, né? Então Salomão viveu isso na pele e nós temos ele como referencial, como alguém que se perdeu no meio de todas essas coisas, não encontrando a voz que direcionava ele. Então, para que serve uma voz? O que uma voz faz na nossa vida? Você já esteve em agonia e veio uma voz e... né? Uma voz pode corrigir a rota, pode mudar o destino, né? Pode dizer para, perigo à frente. Então existem vozes que falam dentro de nós, não é isso? Aí tem vozes exteriores e tem vozes interiores. Tem vozes naturais e vozes sobrenaturais. Eu acho que o maior dilema desses... Quantos anos você tem? 17. Quantos anos você tem, Nicole? 16, 17, 16 anos. Esse é um período mais difícil, né? Porque tem muitas vozes, né? Tem muitas vozes. E aí a gente tem que aprender a identificar algumas dessas vozes, porque é ela que vai dar destino. Então nós temos a sobrenatural, transcendente, que é a voz de Deus, e a gente ouve ela muitas vezes, às vezes por um irmão, às vezes pela própria palavra, através de uma revelação espiritual. Você lê o texto, o Espírito vai e fala no seu espírito. Isso é uma coisa fantástica. Mas às vezes tem vozes que estão no nosso dia a dia. Quer ver? A escolha do que fazer, por exemplo. Nós contamos com essas 4 vozes aqui, ó. Então, olha só, tem coisas que eu já tem um menino lá na escola que eu fico olhando para ele, ele pega qualquer desenho, ele transfere de um lugar para o outro com a mesma perfeição. Rapaz do céu, esses dias eu fiz um bonequinho de palito no quadro, a menina falou, ai tio, que horrível, posso arrumar? Eu falei, pode. Ela pegou meu canetão, foi lá e arrumou o bonequinho de palito, porque eu para desenhar eu sou nada. Então, uma das vozes é essa, o que eu já faço muito bem? Mas muitas vezes nós identificamos isso muito cedo mesmo. Quer ver? Não tem aquele menino que montou, o José, que montou aquela hamburgueria lá na... Como é que é o nome daquela rua que faz uma curva, Maria? Ele era meu aluno, um aluno excelente, extremamente dedicado, um cara extremamente educado, com um currículo lá em cima, notas altas, sabe? Parceiro de professor, cara que, né? Podia escolher qualquer faculdade. Aí ele ouve essa primeira voz aqui, ó. Gostava de mexer com carnes, né? Gostava de mexer com carnes. E essa questão mexeu com a paixão dele, aquilo que você ama fazer. Então tem coisa que você faz porque você tem que fazer, mas você não ama. Então o risco que corre se você não obedece essas vozes olha só, você fazer aquilo que você não gosta a vida inteira por dinheiro, gente. Já imaginou? Porque você tem que sustentar os seus filhos, você tem que dar destino para eles, né? E aí você faz tudo isso, aí você vê os seus filhos encaminhados, mas aí você olha para dentro da sua alma e ela está cansada, ela está abatida. Ela não tem descanso porque ela fez a vida inteira aquilo que ela não gostava. E é por isso que às vezes dá uns velhos chato do caramba na velhice, entendeu? Porque ele fez aquilo que ele não gostava a vida inteira. E agora ele está velho e ele está rabugento. Entendeu? Então obedecer isso, por exemplo, na idade da Nicole e da irmã ali, obedecer isso, já começar a ouvir essas vozes desde já, vai evitar muita coisa, né? O talento, a paixão, a necessidade, porque daí no ambiente que você vive, né?
as pessoas vão falar assim, pô, faz aquela carne lá para nós. Porque você tem um talento e faz com paixão. Onde você está fazendo é uma alegria. O Wagner foi lá em casa na célula ontem fazer uma carne com pão que ele faz lá. Vocês já comeram? Quem já comeu? Maria, já? Já? Então, ele foi lá em casa ontem fazer. Ele ama fazer isso, né? Com banha de porco e depois bota dentro do pão com a saladinha e fica bem ruim. Ele foi lá em casa fazer, levou o tacho dele, levou tudo, né? Então assim, se tornou uma necessidade, entendeu? As pessoas já procuram ela para fazer. Então o José lá da hamburgueria, ele terminou o ensino médio dele, todo mundo pensou, você vai para quê? Faculdade, José? Para gastronomia. E todo mundo, não entendi, né? Porque a maioria hoje quer medicina, né? E aí se tornou, na casa já era uma necessidade, né? E aí o bom é quando vira uma consciência. Outro dia eu estava vendo a história de um dono de hamburgueria que é milionário já. Tem uma rede de hamburgueria com franquia e tudo. E o cara é simples, sem... Por quê? Porque ele obedeceu essas vozes aqui, né? Salomão ouviu muitas vozes? Ouviu, tenho certeza. Ouviu inclusive de Deus. Quando Deus fala para ele assim, ó, o que você quer? Ele diz, eu quero sabedoria. O Senhor falou, vou te dar mais. Te dar também riqueza. Né? Tinha 2 ingredientes bacanas para a vida dar certo. Né? Só que tinha um detalhe que ele não atentou para isso. Que eu creio que para nós é essencial, é continuar ouvindo a voz de Deus. Aí quando você lê o Deuteronômio, aí você vê lá no Deuteronômio que alguns atributos do rei, o povo quando estava na planície de Moabe, antes de entrar na terra prometida, e ali sob o comando de Josué já, eles fizeram um acordo ali. Quando ele estava escrevendo Deuteronômio, e aquela geração não tinha experimentado o Senhor, não tinha visto os milagres. Era uma geração carente da ação de Deus, da mão de Deus. E aí foi obrigado a pegar e relembrar eles. Os pais dele tinham vivido os milagres no deserto. Aquela geração nasceu no deserto, muitos deles não experimentaram o que Deus fez no Egito. Então uma voz veio para dizer para eles quem eram eles, como que eles chegaram até ali, por que os pais deles morreram, né, no deserto. Eles entram na terra sabendo disso, né? E ali eles fazem um acordo. O rei não podia ter muitas mulheres, e aí Salomão já peca nesse quesito. Né? Não podia ser supérfluo, gastar dinheiro à toa. Eu contei para vocês aqui, quando eu fui ver a soma que Salomão pagou pelos cavalos e bigas do Egito, é uma Ferrari hoje. Então, para que rei quer Ferrari? Né? Só o Nicolás Maduro que tem uma banhada a ouro, né? Porque o país dele está nadando no dinheiro, né? Então ele tem Ferrari banhada a ouro. Né? Então, ele vislumbrado com todo o poder, toda a sabedoria, vislumbrado com a presença de Deus na vida dele, né? Ele começa a perder a direção por não obedecer a uma voz. E aí, chega no fim da vida, ele vai dizer, vaidade, tudo é vaidade. Não tem sabor nenhum. Imaginou você viver a vida inteira e chegar no fim e dizer, olha, foi uma bosta. Imaginou? Terrível. Mas é o retrato do livro. Eclesiástico é o livro do caos do irmão Salomão. Termina a vida desse jeito. Então essa sequência aqui, ó. Então, quando ele era jovem, ele escreve as delícias do matrimônio, da vida conjugal, do prazer entre uma mulher e um homem, né? No meio da vida dele, ele escreve um livro de sabedoria, que é Provérbios, e na velhice, quando estava desmotivado, escreve o Eclesiástico. Tranquilo?
Ninguém morreu até agora. Então vamos lá. Esse. Oi. Hã? Ah? Seria. Tem uma tradução que diz: é uma história de um homem debaixo do sol, apartado da. É isso mesmo. Esse termo Eclesiastes ou pregador, né, que é uma tradução, aqui tem um dos versículos, tem vários versículos que atribuem a autoria do livro a Salomão, né, quando você lê a literatura, e esse aqui é um deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Eclesiastes 1:12. Então, o título tem esse significado aqui: aquele que se reúne em uma assembleia e lhe dirige a palavra, né? É esse aqui. Aqui estão os versículos que atribui ali, o termo ocorre 7 vezes, né? E geralmente você pode traduzir a palavra por pregador ou mestre. Então a palavra correspondente do grego da Septuaginta é Eclesiastes, e dela deriva o título Eclesiastes em português. Vamos lá? Eu vou ficar mais daqui, tá? Outra referência, que é Salomão, ele identifica-se como filho de Davi, 1 e 2, faz alusão a si mesmo como governante mais sábio do povo de Deus, é escritor de muitos provérbios, diz que o seu reino tornou-se conhecido por causa da riqueza e da grandeza. São todos indícios da autoria do livro. A data, 938 a.C., né? Depois nós vamos ver a estrutura, porque está falando sobre o conteúdo. Então, o sermão é a exposição por um sábio da busca do homem natural pelo significado de estar no mundo ou o propósito do homem na terra e as conclusões existentes dessa busca, né? O homem vai sempre buscar por isso, né? Nós sempre queremos saber o fim, é verdade ou não? Sempre queremos descobrir isso. Acho que um cara que viveu muito bem, mas ele não preocupava com isso, é Davi, né? Ele lançava-se nas mãos do Senhor e... o dia que eu fui ler 1 Crônicas 29, que ele faz ali uma prestação de conta, velhos, né? Velho já, sendo assistido por uma moça nas suas necessidades, mas com saúde, né? Só a velhice que incomodava Salomão. Então, ele faz ali dizendo: poxa, quem sou eu, né? Eu era um caipira, numa cidadezinha lá do pastor de ovelha, né? E o Senhor me transformou o rei de uma das nações mais importantes. Então existia uma gratidão, né, nisso. Ele foi muito mais experimentado. Nós vimos que o livro dos Salmos é o livro das experiências desse homem e de muitos outros homens contemporâneos a ele, né, diante de Deus, né? Como você se lança numa batalha, você não sabe o fim dela, mas você permanece confiante que vai dar certo. Então vamos lá. Propósito do livro. Então o objetivo do livro é obscurecer o amor que temos ao mundo, nos ensinando que a vida no mundo sem Deus é vazio. E ele nos remete ao texto transcrito a seguir. Esse texto aqui é um texto poderoso, né? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre, né? João, quando escreve, dando esse conselho, ele começa falando para os jovens, né? Jovens, eu vos escolhi porque são fortes, né? A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Cara, uma postura boa, né?
O jovem podia sentir, poxa, estou tranquilo, né? Sou forte, né? A palavra de Deus está em mim. E eu já venci o maligno. Aí ele diz, porém, não ame o mundo. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa questão de quem ama o mundo é inimigo de Deus, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Cada vez que eu desenvolvo, que eu faço amizades e laços com o mundo, eu vou obscurecendo o meu caminho com o Pai. E pessoas se perderam no meio disso. Pessoas se apostataram, né? Eu dou aula sobre esses livros, acho que todo ano, né, Maria? Nunca dei uma aula igual. Sempre Deus me surpreende. Sempre Deus me surpreende com algo novo para o aprendizado pessoal. E é isso que conta diante de Deus. Deus te surpreender todos os dias na mesma coisa. Isso é o fantástico de Deus. Ele trazer uma alegria nova, uma motivação nova, um aprendizado novo no mesmo texto, na mesma literatura. Isso é o fantástico em Deus. As outras aqui, Colossenses. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês viram que até na escrita do Novo Testamento mantém uma característica da poesia hebraica? O sinonímico completivo, né? Ele repete o compromisso do autor da Bíblia, né? Por quê? Porque as origens desses autores vêm do Velho Testamento. Eles eram leitores da Velha Torá. Então eles mantêm o mesmo perfil, compromisso. A Bíblia tem um compromisso muito fiel com a verdade, por isso que ela é repetitiva, para que a gente não erre o caminho, não é a voz. Então tem algumas diretrizes para a leitura desse livro, né? E aqui tem uma dica que a gente coloca sempre: leia atenciosamente os 12 capítulos numa leitura única, se lê tudo de uma vez. Beleza? Depois, utilizando esse esboço que a gente vai dar aqui, leia atentamente e comente os argumentos e as conclusões, porque o livro é feito de argumentação e conclusão, né? Faça uma leitura dos 2 primeiros capítulos e dos 2 últimos, observando os desapontamentos dos primeiros e os conselhos dos últimos. Quer dizer, o que o autor fez? Ele falhou quando iniciou e ele está fazendo uma conclusão lá dizendo, não faça desse jeito, né? O próprio livro fazendo síntese dele mesmo, tirando conclusões a respeito do ensinamento que traz, né? O autor teve esse cuidado, né? Por quê? Era a vivência dele, a frustração era do coração dele. Por isso ele estava falando desse jeito. Então, sempre que a gente olhar para essas literaturas ou para a Bíblia, a gente tem o quê? Experiência pessoal, né? Observação geral, moral prática e recapitulação ou síntese, né? Você vê que a Bíblia tem esse esquema deuteronômico de ensino. O que é Deuteronômio? Quem sabe o que significa Deuteronômio? Teologia. Isso mesmo, é um método de ensino que todo mundo usa em pedagogia. O que a gente faz com a criança? Faz ela repetir. Quando a professora coloca a letra E lá e faz o risquinho no chão para a criança andar em cima, ela está usando um sistema deuteronômico de ensino, que é a repetição. Então ali quando se reúne na planície de Moabe, a preocupação de Deus é que aquela vivência toda a vivência que eles tiveram no deserto, a experiência pessoal, a observação geral que se é feita ali, a moral prática, ela fosse repassada àquelas pessoas como forma. Olha, nós erramos aqui, os seus pais viveram isso,
mas agora chegou a vez de vocês, nós vamos entrar na terra, né? Salomão está dando conselhos aqui, conselhos sábios, numa literatura melancólica, né? Frustrante, não é isso? Mas que nós podemos tirar o ensino daqui para não falhar na nossa vida. Aí no final de cada abordagem, o autor apresenta uma conclusão. Portanto, temos 3 conclusões provisórias ou intermediárias e uma final. Queremos atrair sua atenção para a estrutura do texto, a fim de que o entendimento da mensagem seja facilitado, pois em virtude de interpretações precipitadas, muitas conclusões errôneas têm sido pronunciadas a respeito da mensagem transmitida de Eclesiastes. O esboço que nós vamos apresentar a seguir contribuirá para... Então, nós temos esse esboço aqui, que se você fazer a leitura e o estudo do livro a partir desse esboço, é mais fácil, né? Então, capítulos 1 e 2, a busca pela experiência pessoal, não é isso? Aqui, do 1, 12 ao 18, a busca da sabedoria. A 2, 1 a 11, a busca no prazer. 2, 12 a 23, comparação entre ambas, entre prazer e sabedoria, né? De 2, 24 a 26, ele apresenta uma conclusão provisória sobre tudo isso que ele falou. Esse cara podia falar sobre prazer? Podia. Podia. Porque a questão, como o dinheiro é algo importante, né? Você poder comprar qualquer coisa, né? Se você pudesse comprar qualquer coisa, se tivesse um cartão de crédito sem limite, Nicole, você compraria o quê? O que você faria se não tivesse limite, te desse um cartão sem limite? Gente, eu acho que viraria um tédio. Seria uma porcaria, sim ou não? Uma porcaria. Perderia o sentido. Sim, não tem a conquista. O que a gente quer contar é a dureza que foi para chegar lá. Nós somos seres competitivos, relacionais, e que se não tiver conquista, disputa, não existe prazer em nós. Deus nos fez assim. Sim. Sim. Ele perdeu a direção por isso. Justamente o que o autor de João fala, não ameis o mundo. Porque quando você tem esse valor ilimitado, e outra coisa também não era só dinheiro, não era poder comprar coisa, estou colocando aqui, mas é reconhecimento público. Diz que a rainha de Sabá, quando visita ele, diz que a mulher fica de boca aberta. Não é verdade? Então isso cria alguma coisa assim, pô, eu sou eu sou ilimitado. E aí o coração já beira o mundo, a arrogância. Diz que os jovens do palácio dele eram muito lindos, né? E o que a rainha viu foi que não dava para discernir quem era o Salomão, porque todos os homens eram muito belos. Eu acho que isso foi o menor de todos eles. Então, usando esse esboço, fica bem fácil. Aqui no 3, a busca pela observação geral, do 3 ao 5. Então, aqui ele fala sobre predeterminação da ordem natural, males e mistérios da sociedade humana, conselhos em vista do que foi dito. Aí ele faz uma segunda conclusão provisória no capítulo 5, versículo 18 a 20. Então, como ele investiu muito nessa cultura, nessa questão de literatura, e teve tempo para essa observação, uma vez que a nação não tinha muito problema naquela época, né? O que Davi deixou como legado para ele era poderoso, né? Poderosíssimo, né? Não tinha um inimigo, foi um reino de paz, porque Davi já tinha vencido todos os inimigos, ele pega tudo pronto, né? Ele só não consegue manter-se na voz. A voz que dava a direção. A voz que o manteria na direção certa, que era a busca pelo Senhor.
Aqui nós temos a busca pela moral prática, né? As coisas materiais não satisfazem a alma e talvez tenha aprendido na prática isso, né? Então, recomenda-se a moral prática, aquilo que eu aprendo fazendo. Existem, porém, anomalias estranhas, coisas que nós não conseguimos explicar, não é isso? E aí ele faz uma terceira conclusão provisória, né? Essa questão entre moral e a ética é uma questão bem complicada, né? Então, nós temos dois tipos de ética, né? Uma que vem de dentro e a outra que está atrelada à moral que vem de fora, né? Quando nós olhamos, por exemplo, quando a gente vê em Brasília, por exemplo, tem pessoas que estão ali no poder que eles já fazem aquilo naturalmente, porque eles não têm medo, né? Eles já não obedecem mais essa ética que vem de dentro, eles não têm mais isso. Algumas coisas que freiam ele é a moral externa, né? O medo, por exemplo, de cadeia, de processo. Tem uns que já perdeu até isso, né? Mas eu vejo que o pior é aqueles que, por exemplo, não fazem porque tem medo de... Então, talvez, na verdade, ele tenha também uma propensão a ir para o determinado lugar que o outro já foi, a se perder também. Então, manter-se nessa linha, obedecendo a essa voz, a essa direção, a gente observa, estudando esse homem e estudando o pai dele, que o pai dele manteve-se na direção a vida inteira. Ele falhou em alguns momentos? Falhou. Mas eu vejo que o que Davi enfrentou de mais difícil foi o fato de ter cometido um pecado que era passível de morte, né? A pena que deveria ser aplicada a um homem adúltero era, né? Tomou a mulher do outro, ele devia morrer, né? Não é isso? E o profeta diz o que para ele? Você não vai morrer. E agora ele tem esse problema dentro da casa dele, porque quebra a autoridade dele dentro da casa. Então, ali, quando o irmão meio que estupra a meio-irmã dele, dentro da própria casa, irmão tendo relação com irmãos, né? O que o irmão esperava de Davi é que ele aplicasse a lei sobre o filho, né? Como Davi tinha sido poupado por Deus, agora ele não podia aplicar a lei sobre o filho. E aí Davi vive em toda essa turbulência, né, na dependência de Deus. E ainda pedindo para os seus generais não tocar no seu filho. Então, em muitos momentos, a gente viu esse homem não confiando em nada do que ele tinha na mão. Confiando simplesmente no Senhor. A gente vê nos escritos de Davi quantas noites de angústia. Nós estudamos aqui os salmos históricos ali. Quantas noites de angústia, quantas batalhas intermináveis que teve, né? Mas no fim, o Senhor se manifesta e você vê esse homem glorificando o Senhor. Então ele vive, comete pecados terríveis, mas uma coisa aconteceu com o coração dele. Ele sempre sabia o caminho de volta. E meio que Salomão se perdeu. Que ele escreve esse livro, se queixando dos males que ele adquiriu com aquilo que ele viveu, né? Fruto de experiência de ter perdido o caminho. Ter perdido a orientação do Senhor. Como que um rei deveria se portar. Então, a terceira, a busca recapitulada e concluída, 9 a 12. O grande mal presente, tudo sucede igualmente a todos, né? Aqui ele se iguala a todos. A alegria, a sabedoria, a moral, tudo é o mesmo. O verdadeiro bem, um gozo sábio do presente, juntamente com a fé em Deus e a vida no além. É a conclusão final que ele faz no capítulo 12, dos versículos 13 a 14. Então, vamos... Aí, se vocês lerem o livro fazendo essa sequência de tópico, é bem fácil a compreensão da literatura, né? E com algum material de apoio. Então, olha só. Nas argumentações que procedem às conclusões provisórias, o autor, baseado em toda a autoridade, riquezas e qualificações concedidas pelo próprio Deus a Salomão, descreve que, apesar de ter explorado amplamente
todos os recursos disponíveis, o mantendo-se no centro de suas atenções, considerou tudo inútil, em nada encontrou significado, né? Então a pessoa vai viver, e quando chegar no fim da vida, que ela colocar esse espelho diante dela, ela vai ter orgulho das rugas que ela vai ver. Para as mulheres ainda é pior ainda. Hoje tem cirurgia plástica, né, irmã Irani? Que dá para dar uma corrigida nisso, né? Mas essas marcas, elas têm uma história, né? O duro é chegar nisso e não escutar essa voz aqui. A voz que diz para você que você andou no caminho certo, né? De que você agradou a Deus. E agora, nesse momento aqui que você não tem mais esse rosto, né? Essa voz produz satisfação dentro do seu interior. Ela vem e compartilha a alegria do próprio Deus com você. É assim que existem as pessoas que temem a Deus. Você vê que aqueles que beiram o mundo e fazem aliança com eles, termina mal. Eu estava assistindo Augusto Nicodemos, que era uma das vozes proféticas que tem no Brasil, uma das vozes apostólicas que tem no Brasil hoje, né? Eu falei assim, olha só, o cara está com cabeça branca e com uma lucidez terrível, né? Terrível, incrível como ele, Hernandes Dias Lopes, né? Esses caras se mantêm fiéis à palavra, né? Com autoridade, com determinação, com caráter. Por quê? Viveu piamente diante do Senhor, ouvindo em todo o tempo a voz do Senhor. Isso eles vão terminar felizes. Então nós transcrevemos a seguir os seguintes textos bíblicos referentes às conclusões, pois eles transmitem com muita objetividade o fechamento dos argumentos apresentados nos títulos que os antecedem, né? Então o fim da vida talvez seja isso aqui, né? Imaginou você terminar a vida sendo assistido, sem poder tomar decisões, sem lucidez, não é isso? Sem prazer. Então, coisa bem esquisita, né? A gente vê que Davi, já no fim da sua vida, diz que ele estava bem. Ele podia ter alguns problemas de locomoção ali, era assistido, mas a integridade da alma dele diante do Senhor era uma lucidez perfeita, né? E termina com o prazer do Senhor estabelecido dentro do coração dele. Então, a primeira conclusão provisória que ele faz sobre o livro. Então, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o apraze. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Hã? Mas é as conclusões que ele estava chegando no fim da vida, né? E a gente corre o mesmo risco, né? De chegar no fim da vida e não ter prazer nela, né? Não é isso? Se apartar de Deus, nós não vamos ter prazer nessa vida, né? E às vezes as pessoas já estão experimentando de sabores da vida novo. Tem pessoas novas aí, né? Na verdade, o seu Marmentini colocou a cabeça. O menino que chegou lá dizer que o homem estava pertinho do chão, né? Diz que como se uma força sobrenatural empurrasse para baixo, enquanto a vida ia. A segunda conclusão que ele faz. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Justamente aquilo que eu falei, né? Então, assim, como nós fizemos isso aqui no início, então, aquilo que eu faço bem, né?
que eu amo fazer são coisas prazerosas, né? Eu fico pensando assim no Neymar, né? Sabe que ele respira futebol, é tudo que ele ama fazer. Então ele ganha milhões fazendo uma coisa que é prazerosa, né? Deve ser muito bem. Tem algumas coisas que ele ainda tem que conquistar, né? E aí é necessidade, porque todo mundo procura, né? Então no futebol ele já tem essa consciência, né? Terminar a vida com essa consciência de dever cumprido é o que traz a felicidade. Caso contrário, você vai terminar se queixando. A terceira conclusão sobre a busca da moral prática. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber, alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas. O homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue entregar. E a quarta conclusão, que é a final do livro, né? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, depois de ter vivido tudo, aí quando você pega a Constituição, o que eles tinham votado lá na planície de Moabe, no livro de Deuteronômio, um rei tem que se portar assim. E Salomão sai dessa regra, sai desse tratado que eles tinham. Era um tratado entre os povos, né? O governante pode fazer aquilo que quer só nas ditaduras, né? O governante não pode fazer aquilo que ele quer, ele não pode comprar o que ele quer, ele tem que obedecer alguns parâmetros, né? E o povo tinha votado, né? Então Salomão recebe tudo isso, né? De mãos beijadas, de graça, né? Tudo pronto. E no meio ele começa a fazer as alianças com povos muito ricos, e aquilo ensoberbece o coração dele e vai distanciando essa alegria com o mundo. As mulheres estrangeiras, que também faz parte do acordo, não se envolver com mulheres. O Senhor disse na sua lei que não darás as tuas filhas aos filhos desses povos, né, porque eles vão corromper as suas filhas. Então ele já vai e se casa com a egípcia, né, uma aliança comercial ali. Então começa a depender. Israel nesse tempo abre um caminho ali com o Egito, né? E muitas vezes você vê através dos profetas o Senhor se queixando, né? Que Israel virou as costas para ele, buscando o quê? Guarida no Egito. Como se olhasse para o Egito, para os cavalos, para os cavaleiros, para o exército egípcio e dissesse: eles podem nos proteger, né? Quando na verdade o Senhor garantiu para esse povo que seria alguns comentários sobre essa obra. Em primeiro lugar, 3. Em primeiro lugar, portanto, as conclusões provisórias, à luz da conclusão final, nos remete, por exemplo, à difícil passagem sobre homens e animais que manifestamente morrem da mesma forma. Talvez perguntemos, já que o escritor de Eclesiastes é tão preciso em sua conclusão final, ao afirmar que o espírito continua vivendo depois da morte do corpo e sobre a volta de Deus, por que não diz isso aqui no capítulo 3? A resposta é que o estágio de argumentação exige que isso seja tomado como uma declaração ainda insatisfatória. Devemos seguir o desenvolvimento do pensamento dele em sua grande busca, caso desejemos que a conclusão final tenha para nós o significado que deve ter. Então você vê que o livro como ele faz em várias conclusões, também é o resultado da somatória de tudo aquilo que ele estava vivendo no dia a dia e tirando as suas próprias conclusões. Mas é toda a vida dele, né? Toda a vida dele. Começa com os prazeres, né? Começa quando ele é jovem ali, que ele escreve o Cântico dos Cânticos.
No segundo lugar, nós devemos ter em mente o ponto de vista do trabalho como um todo. Esse é o livro do homem debaixo do sol, o homem apartado de Deus aqui, né? O homem natural. É escrito da perspectiva da razão humana, sob a orientação do Espírito Santo. O escritor é levado a adotar esse ponto de vista para que possamos perceber onde nos conduz o exercício da razão e da intuição humana, desde que a sigamos com sinceridade. A conclusão final do escritor é certamente verdadeira e grandiosa, mas não completa. Como o propósito da inspiração aqui é ensinar-nos, mediante a revelação do processo do raciocínio humano em direção a essa conclusão final, não devemos supor que todas as inferências e máximas secundárias do escritor estejam registradas como se fossem pronunciamentos inspirados e independentes. E a conclusão, como o homem mais sábio do Antigo Testamento não conseguiu respostas satisfatórias para os seus problemas, os problemas da vida através de prazeres egoístas, riqueza e acúmulo de conhecimentos, portanto é necessário buscar a resposta naquele de quem o Novo Testamento afirma que é maior que Salomão. Mateus capítulo 12, 42. Então, em Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, talvez por isso que a maçonaria busca até hoje o DNA desse homem, né? E aqui nós vemos Paulo já na situação, no livro de Efésios. Ele é um livro muito importante, porque quando Paulo chega na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso tinha implantada nela a cultura grega. E os gregos, nessa época, eram o berço de todas as civilizações, né? O senhor Alexandre o Grande, junto com Aristóteles, o filósofo, estava conquistando todo mundo. Então, eles separavam uma eclésia, um grupo de pessoas dotadas de todo o conhecimento grego, né? E enviava, por exemplo, lá para uma cidadezinha aqui. Era assim que eles tomavam. E chegava lá, e esses gregos iam ali ensinando a cultura dos gregos para aquelas pessoas, até criar uma dependência dessa cultura. E assim eles tomavam o poder. Muito sério aí. E aí Paulo dizendo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, né? Pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem total a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, Paulo viu que dentro da igreja, em Éfeso, né, tinha uma luta contra a cultura passada. E essa cultura estava muito presente dentro da igreja, né? E Paulo vem e coloca a verdade de Deus como parâmetro, né? Olha, nós estamos aqui, né? Não foi dessa forma que vocês querem que nós aprendemos a Cristo. Nós precisamos voltar. E aí, por quê? Ali nós tínhamos nessa cidade em Éfeso, né? Diana, né? A deusa, a perfeição, não é isso? Diz que Paulo vai fazer um culto em Éfeso e aluga uma das ágoras que tem. Diz que tinha duas ágoras, uma grande, era tipo uma concha acústica que eles se reuniam no centro da cidade para as reuniões solenes, né? E para a prática da democracia. E aí diz que ele aluga uma dessas ágoras e diz que no meio do culto, diz que eles interrompem o culto e gritavam com toda a força: viva Diana, né? A deusa dos Efésios. Isso faz com que Paulo interrompa o culto e vá embora. Né? Forte, né? E aí, essas coisas vinham para dentro da igreja, porque estava entranhado na cultura. Então, nesse contexto aqui do livro de Efésios, quando a gente analisa o capítulo 2, e eu aconselho vocês a analisar esse capítulo 2, porque ele faz um paralelo com aquilo que viveu Salomão em relação à cultura. Olha só,
Quem eram os atenienses? Inimigos de Deus, né? O capítulo 2 começa como? Olha, igreja, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo está chamando de morte o quê? Toda a cultura grega. Toda a cultura de Atenas. Olha, ele deu vida para você quando você estava morto lá. Aquilo que as pessoas buscavam na forma de educação, como filosofia, retórica, lógica, toda a estrutura de pensamento vigente da época, e as pessoas mandavam os filhos para aprender aquilo, né? Cada mestre nas academias de ensino tinham os seus seguidores, não é isso? Paulo chama isso de quê? Morte. Está fedendo. Vocês viviam lá. Então ele chama quem de morte? Sócrates, Platão, Aristóteles, toda essa cambada. Isso que vocês aprenderam, isso não tem valor nenhum. É morte. Eu estou trazendo para vocês a verdadeira sabedoria. Não é isso? E aí, essas pessoas que viviam esse mover cultural, acadêmico, né, racional, elas eram o quê? Alheias à vida de Deus. Então não era falta de cultura. As pessoas eram instruídas. O problema é que eles eram alheios à vida de Deus. Eles não conheciam o Senhor, né? E agora a igreja, parece que os irmãos em Éfeso estavam divididos entre essa coisa grande, que era o conhecimento, e o Senhor. E aí ele está lembrando eles, olha, ele vos vivificou, você estava morto, agora você tem vida nele, né? Você não está como no passado, né? E ele adverte sobre essa questão do sincretismo religioso, essa mistura, não é isso? Mas ela é assim. E aqui é uma coisa legal, ninguém nasceu ateu, é uma decisão. Centelha divina, uma decisão, né? Aconteceu qualquer fato que te aproximou de Deus. Na época aqui, Paulo estava enfrentando um problema com a igreja, com o gnosticismo. Onde que está a base do gnosticismo? A base do gnosticismo diz que existe um Deus grande, né? E por um acidente cósmico lá, com Sophie, nasce um Deus menor, que é um Deus demiurgo. E aí, o Deus nosso, segundo essa tese gnóstica, é o Deus ruim. E para mim me libertar dessa coisa ruim que nós vivemos aqui, eu só tenho um caminho, é através da gnose, do conhecimento, para me retornar. Toda essa prática nossa aqui, eles classificam, os gnósticos, como nós estamos seguindo como se fosse o outro, Satanás, entendeu? Nós não conhecemos o Deus bom, isso aqui é um engano. Isso aqui para mim, para você, que já está mais maduro, é fácil dizer não para esse argumento, né? Mas e para as crianças? Você vai na internet, é um mito muito bem contado, com nomes, com fases de desenvolvimento. E isso, o gnosticismo, era muito presente na época, confundindo a fé das pessoas na igreja, né? Todo esse conhecimento de volta. Então, relacionar-se com esses conhecimentos é muito perigoso. E até hoje os nossos filhos estão expostos a esses ensinamentos que criam o quê? No mínimo uma dúvida a respeito da fé. É comum você estar dando uma aula e a pessoa perguntar, professor, e Sofia? Ah, aqui, Sofia. Não é verdade? Então, talvez o agnóstico é mais fácil de combater do que o gnóstico, né? Porque o gnóstico cria uma fábula. O agnóstico vai dizer que ou tem Deus e eu não creio,
ou tem Deus e eu não manifesto que creio, ou não creio em nada, no niilismo. Talvez o agnosticismo ou o ateísmo é mais fácil de combater do que essa tese do gnosticismo. Eles atacavam a fé naquela época e atacam hoje. Mas é de forma sutil. Salomão jamais pensou que isso ia abalar as estruturas da sua fé. Esse flerte com o mundo, mas a gente pensa que não vai, é uma coisa inútil. A gente pensa não vai dar nada, não, né? Daí a pouco você nota que existe um esfriamento no coração. É possível que tenha crente que não tenha prazer no Senhor. Aí, como tem crente que não tem prazer em célula, né? Ele nunca abre a casa dele, porque onde está o prazer dele? Ele não regozija-se com aquilo que regozija o Senhor. Por quê? No mínimo ele tem uma estreita relação com o mundo, e isso tem interferido numa fé legítima. E aí Paulo está falando sobre isso. Porque essa estrutura de pensamento que está atacando a igreja dos Efésios é a mesma estrutura que atacou Salomão em toda a sua glória. Uma estrutura de pensamento na forma de cultura. Nós precisamos ficar atentos a isso, né? Então, por que nós criamos religião? Todos os caminhos são busca. A primeira vez que o homem tenta compreender a Deus, ele cria uma religião. Né? Os deuses lá da mitologia, né? Cria. Aí não consegue, através dali, a razão humana dá outra direção. Vamos para a filosofia. A filosofia também não encontra Deus. Aí vamos para a ciência. A ciência também não encontra Deus, né? Porque Deus é encontrado onde? Através da fé dentro do coração. Então, esse conhecimento humano apartado de Deus, ele é perigoso. Então, Salomão tinha tudo. Tinha tudo. E por que termina a obra dele? Quer um conselho? Tema o Senhor. Não sai fora jamais da regra. Olha, o que ele diz, faça, porque se você fizer assim, você vai terminar a vida cheia de prazer, né? Uma alegria no seu coração. Então aqui, quando não encontram a Deus, criam coisas que afastam de Deus. Então o apóstolo está dizendo que é pela dureza do coração. E o que endurece o meu coração? Né? Talvez o flerte com o mundo. O flerte com as coisas naturais. E nós acabamos criando entendimento. Né? E esse pensamento plural é que é o problema. Você conversa com a criança, ela levanta a mão e diz, eu penso assim. Pronto. É uma das características dessa época. Na minha maneira de pensar, a Bíblia diz isso, mas na minha maneira de pensar, é assim. Não é verdade? É monstruoso essa coisa, a busca do homem por prazer. E aqui, Efésios 4, ele vai dizer que por quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Né? Ninguém vive de forma dinâmica com o Senhor, sem deixar o passado. Ninguém vive. Né? Então as coisas velhas, às vezes você encontra pessoas no reino de Deus cheias de feridas, né? Feridas do passado, que não deixou, não perdoou. Coisas crônicas, né? Você vê que essa pessoa está emperrada nisso. Né? Eu digo isso às vezes de experiência própria mesmo. Se tu reconhece que existem áreas da sua vida que não foram visitadas pelo Senhor. E aí você está emperrado nelas. Então, quando a gente lê esse aqui, 22, 23, 24, depois vocês leem em casa. Esse é um exercício bacana de se fazer, né? Você chega em casa, aquele dia que você trabalhou no sol quente, com a roupa só no mototáxi lá, chovendo, debaixo daquela capa, você está imundo, fedido. Né? Aí você chega em casa, aí você tira aquela roupa suja, né? E esse texto aqui vai falar de despir-se, né? E depois de revestir-se, né? E aí você entra debaixo do chuveiro, aquela água
cai no seu corpo assim, você passa um sabão e tal, depois você enxágua, e aí seca com a toalha, aí você está limpinho. Quer ver que sensação boa? Aí você pega a mesma roupa suja que você estava com ela e veste. Como é que é? Não chega a dar uma coisa ruim? Porque naturalmente o nosso corpo reconhece essa progressão. Você chega, toma aquele banho, né? Aquele banho lá, top. E aí você pega uma roupa limpinha e veste. Parece que ele sente um prazer nessa coisa, né? E esse exercício repetidamente vai produzindo em nós o quê? Uma cultura, uma consciência, né? Como nós falamos de consciência no início. E com o Senhor é do mesmo jeito, né? Tudo aquilo que você reconhece de velho, né? Você vai deixando, e aí pela lavagem da palavra, você vai criando uma nova consciência a ponto de você não querer mais a roupa velha suja, porque ela te traz desconforto. E aí, esse processo todos os dias é o que gera a consciência do homem com Deus. Isso é que é prazeroso depois no Senhor. Mesmo que você volte ao mundo, você não vai encontrar prazer nas coisas do mundo. Mas o difícil, como o autor de Eclesiastes, é que agora ele não tinha prazer nem no mundo e nem em Deus. Ele era uma pessoa desconectada de tudo. Ele estava frustrado porque estava debaixo de um remorso muito grande pela vida que viveu. Né? Esse flerte com o mundo faz isso. Então, por exemplo, você vai desenvolvendo essa consciência, você termina a vida lá totalmente novo, renovado, porque o Senhor renova mesmo as forças, né? E às vezes a gente trabalha isso com pecado, aquele pecado oculto, né? Que muitas vezes nós temos, o de estimação, que tem endereço certo. Trabalhar com ele é muito difícil, né? E aí as pessoas entendem o conceito de graça errado, né? E acham que não precisa de esforço nenhum, né? E a Bíblia diz que precisa. Quando você lê Hebreus, ele diz que nós precisamos nos esforçar para chegar onde? No trono da graça. Existe um trono de graça, onde eu posso me socorrer e dizer, olha, eu estou fácil aqui, o negócio está feio, né? Então eu oro mais, eu busco mais, porque eu preciso da graça, né? Porque quando nós entendemos errado o conceito de graça, aí nós pensamos que é o quê? O Senhor perdoa. Não é isso? E aí a gente vive essa vida cristã não vitoriosa. É aquilo que eu falei no início. Olhando para essa voz aqui, você vai terminar a vida fazendo aquilo que não gosta, né? Frustrado. E como a sua alma fez durante toda a vida, os 70 anos que você viveu aquilo que não gostava, ela está cansada, ela não encontrou descanso. E aí onde não tem prazer. Então eu vejo que o irmão Salomão, ele estava cansado. Te entendo tudo, mas cansado, porque a alma não encontrava descanso, né? Aí vem um arrependimento, mas aí já terminou a vida, fica só as conclusões finais, né? Deixando uma lição para nós. Aí nós podemos pegar o exemplo deles e seguir como sábio, ou tirar as nossas próprias conclusões das vezes que nós quebramos a cara, né? Então é muito importante isso, né? Então aqui está. O sentido de revestir-se do novo homem é trocar a roupa, trocar a ideologia, trocar o fundamento, né? É muito desconfortável vestir-se roupas. Conclusão, que possamos aprender com Salomão e com tantos outros que terminaram suas vidas em arrependimento e confissão, de que o Senhor Jesus Cristo é o maior investimento que podemos fazer na vida, né? Ele é toda a fonte de conhecimento, né? Ele é a própria sabedoria e diz que ele é o princípio e o fim. Se eu estiver nele, eu vou estar ancorado. E aí, Augusto Nicodemos diz o quê? Que o homem é uma besta, né? Ou é montado por Deus ou pelo diabo. Aí a gente escolhe quem que você quer que cavalgue você.
se Deus ou o diabo. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus durante a nossa vida toda ou terminar a vida de forma frustrada.